E mais um podcast Lucro Rosa nesse sábado delicioso com uma autora aqui do livro de Atibaia, gente, ela é de Atibaia, a Érica, ela tá no sexto capítulo? Sétimo. Sétimo capítulo, Érica Borgonov. Isso Borgonov, mesmo. né, Dânia? Isso aí. E é aqui, ó, de Atibaia, com um capítulo maravilhoso. Eu tô louca pra ler esse capítulo, não li. É uma mulher super inteligente, ela tem clube de leitura, ela é autora de 7 livros, ela também é treinadora e master coach. Érica Borgonov, obrigada pela tua presença aqui. Nossa, eu que agradeço, estou muito feliz em participar, tanto do livro quanto dos momentos que vocês estão proporcionando. Feliz por mim e feliz por quem vai assistir também, né? Porque eu acho que esse é o nosso grande objetivo, poder movimentar a vida de outras mulheres. Exatamente. A partir daquilo que a gente traz e que toca o coração delas. Isso é muito bom, eu fico muito feliz. E a Érica aqui, ela tem uma história linda. Olha, gente, ela não tem só o livro Lucro Rosa. Ela tem um monte aqui que ela trouxe. Não vai dar para a gente falar de todas as histórias, mas ela já está convidada para voltar aqui para falar um pouquinho das outras, que vale a pena. E aí ela vai contar um pouquinho aqui, só uma pincelada, né, Sim, só para deixar a gente com vontade. para deixar você com vontade, para você adquirir o livro Lucro Rosa, que, aliás, tá imperdível, é best-seller. Vamos lá, Érica, conta um pouquinho aí da sua história aqui pra gente. Ah, conto sim. E todos devem comprar esse livro, adquirir, porque além de prestigiar as autoras, né, todas as autoras desse livro, ao menos alguma história ali vai tocar você, né? E são histórias curtas, fáceis de serem lidas, de serem vividas e da gente se emocionar com elas, né? Eu estou amando. É o terceiro livro, Lucro Rosa, que eu tenho. Já que é o 3, né? E a cada história é um movimento diferente que gera em nós. E nesse capítulo 7, como o tema é a transformação que eu precisava viver, eu trouxe uma delas que eu percebi assim que retrata muito bem diversos sonhos em diversas áreas que você possa ter. Se seguir um caminho adequado, você realiza e você vive a sua melhor versão, né? Então, o que eu trouxe aqui é uma trajetória que eu fiz como peregrina de Portugal à Espanha, o caminho de Santiago de Compostela, o caminho central português. Eu fiz em maio de 2023 e foi um movimento assim de transformação realmente na minha vida, por conta de eu ter ido sozinha. É isso que eu ia falar. Você foi Sozinha, né? sozinha? Fui. Que coragem. Eu fui sozinha. Eu até Foi conto com a no fé. capítulo, com a fé, Deus comigo o tempo Uhum. todo. E eu conto, Fábia, no capítulo que um momento assim que me emocionou muito foi na Black Friday. Quando eu vi o voo ali em oferta e eu comprei. Ida e volta só para mim. Aí eu falei, o que eu tô fazendo? Eu tenho 2 filhos, será que eu tô sendo egoísta? Né? Será que eu tô sendo maluca de fazer isso? Porque meu marido, meus filhos, as cachorras, né? O que eu vou fazer na Europa sozinha? E no avião? O tempo todo no avião? O que eu vou ficar fazendo sozinha? Aí eu falei, eu vou comprar só pra mim? E aí eu orei e falei assim, não, eu vou. Eu vou porque esse desejo já havia surgido há muitos anos atrás, há umas 2 ou 3 décadas atrás. Nossa, tudo isso? Tudo isso. Com a minha mãe, ela tinha vontade de fazer o caminho a Fátima, em Portugal. E eu não fazia nem ideia onde ficava Portugal quando ela falava, né? E ela Criança, sempre né? falava. Então faz mais do que 3 décadas. E a minha mãe falava muito sobre ir até Fátima. E ela gostava da Santinha da Fátima, Nossa Senhora de Fátima, e ficou. Aí, quando eu comecei a me movimentar com férias de trabalho, falei para minha mãe, vamos a Portugal. E a minha mãe teve câncer. Aí, não fomos. Depois me movimentei de novo. Aí, outra coisa aconteceu. E outra coisa. E não aconteceu.
Em 2019, minha mãe faleceu. E quando a Dani fala sobre transformação, que eu precisava viver ou que eu ainda vou viver. Ela colocou assim, dessa forma, numa mentoria linda que a Dani faz. Aliás, quem ainda não escreveu um livro e quer escrever é com a Dani. Ela é maravilhosa na mentoria. Embora eu já tenha outros livros, assim, a mentoria dela é divina. Gente, não foi Parabéns. combinado Obrigada. isso, não, porque a Ju ontem falou a mesma coisa É, da Dani. Obrigada. E não é combinado, não. É porque Não. realmente ela é maravilhosa. Ela estimula. E mesmo quem não tem coragem, fica com medo, ela consegue despertar, né? Consegue, porque ela traz um método, né? E eu adoro método. Uhum. E aí ela falou, deu essa provocação, né? Algo que já viveu ou que iria viver. Eu falei assim, poxa, eu tenho os dois tudo junto nessa situação, porque eu queria ter vivido com a minha mãe lá atrás, não aconteceu, e eu precisei trabalhar esse resgate de um sonho em mim. Então, inclusive o primeiro ponto que eu coloco para que uma transformação aconteça é você perceber o que é importante para você de verdade, né? Não o sonho do outro, porque é muito fácil ver o sonho do outro, ver a realização do outro e vibrar com a realização do outro, né? Falar, nossa, olha o que o outro conseguiu, né? Mas encontrar o que é realmente importante para você é um grande desafio. E nesse movimento do caminho a Santiago, eu encontrei um sonho que começou com a minha mãe, que eu gostaria também de ter vivido com ela. Não foi possível fisicamente ela comigo, mas eu acredito que ela estava comigo. Ah, com certeza. Então eu precisei também trabalhar o perdão em mim, por eu não ter ido antes. Outras coisas vão acontecendo, a gente não faz. E arrependimento é uma coisa que eu não quero guardar comigo no coração. Então, falei, deixa eu trabalhar aqui o perdão, tá tudo certo, não fui, não deu. Agora minha mãe vai comigo. E levei minha mãe comigo, fui. E esse movimento ele foi de transformação em diversos sentidos, né? Claro que em um capítulo não dá para a gente contar tanta coisa, mas ao final eu percebi algo a mais que ainda faltava e que eu podia viver em Lisboa, que foi um outro sonho, despertado quando eu assisti o filme O Terminal com o Tom Hanks. Olha, eu lembro desse filme. Esse filme, ele conta uma história real de um iraniano refugiado em Paris. E ele ficou refugiado no aeroporto de Paris por muitos anos. E daí o Tom Hanks interpreta de uma forma linda, contando que ele é do país da Cracóvia, e ele fica no aeroporto. E aquilo ficou para mim, eu falei assim, poxa, que aventura legal. Porque eu não gosto de aventura de Se eu alto ficar no risco. terminal, tudo bem, né? Falei assim, eu tô indo. Se ficar no terminal, eu já sei que vai dar certo também. Mais ou menos isso, porque a minha vontade era justamente ficar no terminal, Fábio. É mesmo? Sério? Eu falei, mas deve ser algo muito surreal isso, porque eu não gosto de aventuras de alto risco, saltar de paraquedas, não gosto, não quero passar medo de perder a minha vida, porque eu amo a minha vida, eu quero viver muito ainda, Amém. né? Falei, não, eu gosto de aventura que movimentem meu coração, que tragam uma conexão comigo mesma e eu me conheça mais, me reconheça mais. Eu falei, eu quero ficar um pouco num aeroporto. Que Olha louca. só. Você vê, cada louco a sua mania, né? Pra quê, né? Ficar no hotel, mas já mas- que ela quer ficar no aeroporto. Ah, mas também tem lojas lá. Também gosto do hotel, do resort, amo tudo isso, mas eu queria Você quer um essa autoconhecimento, experiência. né? Sim. E eu fiquei. Aí eu escolhi antes, eu falei, poxa, o aeroporto de Lisboa é um dos mais seguros que tem. Mais bagunçados, né? Bagunçado. Porque eles mandam descer, aí você desce, aí manda subir, aí você sobe, manda descer, aí você. Assim, É confuso, confuso. mas é seguro. Ah, com certeza. É grande, então eu falei, tem de tudo e tem segurança. Um valor para mim é importante segurança, porque meus filhos estavam me esperando, Aliás, né? eu acho que é o local mais seguro que tem. E tem comida boa também. Tem restaurantes bons, tem Uma lanchonete. língua
né? Fácil, Até chuveiro. Não tinha nenhum problema ficar lá, até eu ficaria, viu? Saibam que tem até chuveiro. Quantos dias você ficou É. lá? Só uma noite. Ah, só uma É. noite. Não, É. não fiquei como o iraniano. Não, fiquei só uma noite. Foi mais do que 24 horas, porque eu cheguei em uma manhã e eu fui na outra tarde, né? Então, fiquei lá no aeroporto. Acordada esse tempo todo. Acordada. Mas foi muito legal, porque eu pude ver pessoas chegando, pessoas partindo, famílias ficando por lá, se acomodando por um Interessante, canto, É. né? Pessoas a trabalho, pessoas chorando, Olha só. pessoas celebrando, né? Pessoas perdidas. Que lindo ver tudo isso. Sem saber por que estavam ali, né? Ou bravas, muitas emoções, né? Então foi muito interessante eu ficar ali. De tempos em tempos eu escrevi, eu gosto muito de escrever. Então foi um caderninho todo ali também, fiquei até com um calo no dedo. E eu via e eu escrevia e eu falava, por que eu tô olhando essa cena, né? O que eu tô sentindo? E procurei sentir o que eu estava sentindo depois de ter vivido todo o caminho a Santiago ali, aquela conexão com a natureza, com Deus em mim. Então foi um momento assim de muita descoberta de quem eu sou. Muita descoberta de quem eu sou. Eu saí de lá sacudida. Eu não percebi o voo da volta, né? Se você falar, o que você fez no voo da volta, eu não sei nem se eu comi. Nossa, Olha. sério? De Eu tão... não Tava em percebi. êxtase, É. acho, né? Tava. Recebendo tudo aquilo Tanta que você... informação. É. E o se caminho? Eu queria, propôs, eu né? queria saber o que você sentiu. Ah, nem eu sei. É inexplicável. Você é mãe, Fábia? Só. É mãe, eu li no seu livro, no seu capítulo do primeiro livro. Quando a gente é mãe e a gente descobre aquele amor pelo filho, é algo que antes disso a gente não sabe explicar, não é? E eu me lembrei desse exemplo no caminho, porque eu falei assim, eu não tenho como explicar o que eu senti no caminho se alguém não passar por isso também e sentir essa conexão. Porque dá uma impressão assim que você está caminhando numa outra dimensão, numa outra situação. Porque é tanta conexão, tanta energia assim te rodeando que parece que te carrega. É muito interessante. São muitas emoções que surgem. Muito aprendizado também com julgamento que você faz com o outro. E aí você mesma percebe e fala, mas por que isso, né? Deixa eu olhar para mim, não para o outro. E logo depois você tem a frequência de encontrar aquela mesma pessoa de novo e entender uma situação muito maior do que você imaginou. Então, não tenho como dizer a você. É uma percepção única, né? Eu acho é que único. cada um tem a sua É. percepção, né? É único, é E não único. dá para passar, para E explicar, você... né? Maravilhoso. A gente vive só, né? Exato. E você recomenda? Muito. Até ficar no terminal? Você Até acha que ficar no você terminal. recomenda essa experiência? A quem couber, né, Aham. Fábia? A quem couber. Mas são emoções, assim, que a gente escolhe viver e você pode encontrar essa mesma conexão em uma meditação, né, num retiro, numa tarde de domingo na sua rede. Cabe a cada um de uma Sim, forma distinta. mas eu queria saber a transformação, né? Não importa, era uma coisa sua, é uma coisa pessoal sua, né? Mas quando você vivencia esse momento, que é um sonho, você tem um sonho de conhecer lá o caminho desde criança, onde você se reconectou com a sua mãe, você sentia a participação. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que a força veio da sua mãe, Sim. de querer fazer essa viagem sozinha, porque ela mostrou para você que você não estava só, né? Então, é uma coisa única sua, mas eu queria entender essa emoção realmente tua, né? O que ter ficado no terminal, ter sentido essa presença também da Você sua voltou mãe. outra pessoa. Eu queria entender isso. Essa pergunta da Dani, se eu voltei outra pessoa, eu acho que é a mais legal que tem.
né? Quando você passa por um retiro espiritual, por uma tragédia, às vezes, na vida, e depois você se reergue, e aí fala, nossa, você é outra pessoa. Hoje eu entendo que não, que eu voltei mais eu do que outra pessoa. Uhum. Porque ao longo da vida, nós vamos nos tornando muitas Perfeito. personas, Uhum. né? E quando você para olhar para dentro, você encontra quem você é, quem você realmente é a sua essência, né? Então, recomendo, de acordo com os valores que cada um quer trabalhar, né? Então, por exemplo, se você precisar, nesse momento, sentir a necessidade de você trabalhar mais a empatia, passar uma noite em uma rodoviária, um aeroporto, em um local em que cada um está vivendo uma história, cada um está vivendo uma emoção ali, né? Alguns estão contando moedas para poder voltar para casa e não conseguem, né? Outros estão com o passaporte com um problema, não conseguem. Outros foram para buscar alguém que faleceu. Teve isso, né? Que a gente viu o movimento passando com caixão Nossa. no pátio, não, no pátio fora, né? Então, assim, tem muito ali para você perceber como cada ser é único e cada um tem as suas dores e seus amores, né? Então, se você quer trabalhar um valor como a empatia, a compaixão, a generosidade, a simplicidade, porque eu estava ali também o tempo todo com a minha casa nas costas, era a minha mochila. Né? Então, tudo que eu tinha estava na minha mochila. E aí, você percebe que você pode ficar praticamente um mês com uma mochila. É possível. É possível. E no dia a dia, às vezes, falta uma água mineral. Fala, poxa, não tem água com gás que eu gosto? Né? E tô sentindo falta. Será? A gente aprende a valorizar o mínimo, né? Que às vezes a gente acha que para ser feliz precisa de tanto. E ali na sua subsistência era o mínimo que você tinha, né? Valorizar aquilo que tem realmente valor, né? Que era o Verdade. protetor solar. Um bom par de meias, E né? que mês que pra você cuidar dos foi? pés. Eu fui na primavera, eu fui em maio. Primavera O lá. melhor mês. E vai voltar ano que vem. Ó, você precisa Em lançar uma maio, caravana, hein? novamente. Você vai ter que Precisa fazer uma boa ideia. A Dani Tá é boa para vendo? isso. Vamos. Fazer faz uma uma caravana com a caravana, chama a mulherada. mulherada, Tenho Vamos. certeza que vai ser sucesso. Vamos nos organizar para isso, Dani. Aliás, eu preciso falar uma coisa aqui que eu já falei. Eu aprendo muito com a Érica, viu? Eu já fui em alguns treinamentos dela, ela é muito boa. Eu já falei aqui uma coisa que eu aprendi com ela, eu vou pedir para ela repetir, porque isso para mim marcou minha vida. Olha. E eu aprendi muito. Depois que eu aprendi isso que você vai repetir agora, que você nem sabe o que é. E a gente não combinou também. Às vezes, quando eu preciso tomar uma decisão, sabe, pessoal? Ó, isso, presta Olha a atenção. dica. Quando eu dica de preciso ouro. tomar uma decisão, quando eu preciso fazer uma escolha, aí vem aquele ensinamento que eu tive com a Érica num treinamento, que é o post-it do sim e do não. Acho que eu comento alguma É coisa muito legal. Eu dele já falei aqui. isso aqui, mas eu quero que você fale. Ela já falou assim, eu tô lembrada. É muito O legal. post-it do sim e do não. Porque aqui nesse capítulo, eu trago... eu procurei estruturar... Eu gosto muito de método, né? Como eu falei, eu gosto de visualizar ali o começo, o meio e o fim, para eu poder curtir a trajetória. Se eu não sei quando vai acabar, eu gero uma ansiedade, né? Se eu não sei o que eu vou encontrar no final, num projeto ali, aí gera uma ansiedade. Não tem surpresas com você. Eu gosto de surpresa. Gosta de surpresa. Mas eu gosto de valorizar o movimento, o tempo do outro, o trajeto. Então, eu gosto de saber qual é o resultado esperado. Né? Então, eu gosto desse... da metodologia mesmo. E é algo que eu aplico bastante no coaching. E não fico com os meus clientes a perder de vista, né? Sempre tem um Eu começo preciso e fim. dessa ajuda, viu? Tô precisando de ter uma metodologia de vida.
Então eu gosto realmente disso, de você saber o que você espera, né? E esse exercício de falar sim ou de falar não é de acordo com o que realmente importa para você, né? E até tem aqui no livro, tá? O sim e o não, na página 116. Quem já tiver já pode acompanhar. Para seguir em paz com esta decisão, me lembrei de uma atividade que costumo fazer com os meus coaches. Convido você a experimentar, é simples e poderosa. Pegue uma folhinha de post-it e escreva de um dos lados a palavra sim e do outro lado a palavra não. Imagine algo que foi solicitado a você e, como se a pessoa que solicitou estivesse à sua frente, mostre o papel com a sua resposta para a pessoa e observe que, se você está aqui com a palavra sim para a pessoa, do outro lado você está vendo não para você. Né? Então, é o caso de algo que a pessoa está pedindo, e você está falando sim para ela e deixando de fazer algo que é importante para você? Ou é o contrário? Né? Meus filhos não querem ir comigo à Europa fazer o caminho a Santiago, não cabe a eles, não é o momento, não é o momento do meu marido. Então, eu vou falar não para eles e eu vou falar sim para mim. Né? É esse movimento, Isso aí, né, Dani? exatamente isso. E aqui no livro eu coloco esse exercício, eu gosto muito de trocar mesmo essas figurinhas, né? Aquilo que é bacana para um, pode servir para o outro. Então, eu até estava assistindo a gravação da Elaine, eu falei, o que eu sinto falta aqui é ter meu caderno para eu anotar o que a Elaine está falando. Porque se a gente se permite aprender uma com a outra, a gente cresce de uma maneira muito mais rápida. Né? Então, a Dani lembra desse exercício porque ela se permitiu. Né? E o quanto que a Dani já conhece. Eu tenho aplicado isso na minha vida. Olha, É muito vou bom. puxar a orelha da Dani. Não, ela aplica, não, a Dani é expert, viu? Ela é fogo. Ela é, sim, e ela tem um conhecimento ampliado de vida, né, de propósito, tantas experiências, e ainda assim se permite, né, ouvir outro Adoro aprender. e aprender. Porque Isso é grandioso. eu acho assim, as pessoas do bem, eu digo do bem, mas que são boas, pessoas boas, tem muita dificuldade em dar um não. É verdade. Porque ela tem medo de magoar, né? É a Prefere se empatia, magoar a muitas empatia, vezes, né? a empatia é tanta que ela às vezes prefere se magoar a magoar o próximo. E o que você está ensinando é que isso não quer dizer que você não seja boa e que você vai Se deixar. priorizar, né? Se priorizar. É até aquela pra questão você. que eu até falo. Numa situação de emergência, dentro de um avião, a gente tem que dar. Você que foi até Portugal, quando você entrou na aeronave, a aeromoça falou: olha, gente, em caso de emergência, pega o oxigênio primeiro você. Você primeiro tem que se socorrer para Isso. poder socorrer o próximo. E isso em tudo. É. Não é questão de egoísmo e nem de maldade. É a questão da sobrevivência, a fim mesmo de você se proteger para proteger o outro. Exatamente. Né? Nós já estamos finalizando aqui, mas eu quero te deixar ainda uns 5 minutinhos. Se você quiser falar dos seus outros livros, eu sei que esse aqui, é best-seller também, né? Esse Quinta do sim. Boteco, ela fala sobre relacionamento, best-seller pela Amazon também. E você tem outros livros, se você quiser falar um pouquinho deles. Sim, obrigada. Esse é sobre relacionamento amoroso. Então, para quem namora ou é casada, para mulheres, eu falo Eu com tenho, mulheres. E mesmo se não está num relacionamento amoroso nesse momento, ainda assim o que está aqui cabe, porque eu falo muito do olhar para você mesma e justamente isso, né? Às vezes é importante eu falar não para o outro, olhar para mim. É fácil? Não, não. Muitas vezes escorregamos e depois pode até acontecer o arrependimento, a frustração. Né? Poxa, eu devia ter falado não, né? Eu devia ter feito isso para mim. E daí vale o aprendizado também. Poxa, se eu tô sentindo que não foi legal eu ter falado sim, deixa eu aprender e fazer diferente, né, na próxima. E o Quinta do Boteco não é nada sobre boteco, é de um movimento que eu comecei com meu marido de
pegar o que tem na geladeira e ficar em casa, já que a gente não podia sair porque as crianças eram pequenas, o dinheiro estava curto, era muito trabalho, então a gente já estava cansado. E o dia que dava para a gente fazer isso era na quinta-feira à noite. Então coincidiu por diversas quintas, a gente pôr as crianças na cama e falar, agora é nosso momento. Então a gente vai comer uma porcaria e conversar um pouquinho, ouvir uma música. E foi muito gostoso, assim, quando eles eram pequenos. O dinheiro curto, ou pagava babá, ou gastava num restaurante, comer fora, alguma coisa. A gente sem relacionamento de apoio para ficar em casa com as crianças. Então, eram desafios que poderiam ter prejudicado muito o nosso casamento, porque nós gostamos de sair, né? Hoje, continuamos fazendo. Anteontem, na quinta, fomos ao Refúgio do Barba e tivemos o nosso momento. Então, nós gostamos desse momento. E aqui no Quinta do Boteco, eu trago também um método. São 7 passos, desde você entender o que é importante para você, né? E de repente você fala assim, poxa, quinta-feira não dá para mim, mas dá um outro dia. Esse momento com meu marido não cabe para mim, mas cabe com as minhas amigas, né? E você pode já se movimentar a partir do que está aqui. Embora tenha outros livros da série, que é da semana toda. Na sexta-feira eu vou falar sobre o relacionamento social. No sábado, o seu relacionamento com você mesma. Então, em breve, Maravilha, os maravilha. outros. E você tem algum arroba? Você Eu tenho, tem? e inclusive eu tenho um livro digital, o primeiro que eu escrevi, que ele está disponível no meu site gratuito, que é Felicidade Simples. E qual é o seu site? Meu site é meu nome mesmo, ericaborgonov.com.br, e lá tem o livro para você baixar e já conhecer um pouquinho do meu trabalho e principalmente se reconhecer e se movimentar a partir disso, né? E o meu arroba no Instagram é ericaborgonovcoach, né? Movimento assim, pouco por lá também, mas é gostoso, né? Agora a gente vê as pessoas por ali nessa correria do dia a dia. Então eu vou ficar muito feliz também de E a encontrar Erika tem um clube de outras por lá. leitura também. Aí vocês entram em contato com ela no site ou pelo Instagram. E entrem, porque é muito interessante o clube de leitura dela. Ah, é sim, É isso aí, obrigada. gente. Então siga aí a Érica pelo Instagram, @ericaborgonov, que ela estará. É coaching, gente, maravilhosa, super metodologista. E eu tô precisando de você, viu, Érica, na minha vida. E aí a gente chega mais no final do nosso Lucro Rosa e pedir para vocês, dê seu like, compartilhe, dê sugestões. E olha, gente, não esqueçam de adquirir o Lucro Rosa 3, está? Nas livrarias aqui em Atibaia, na Nobel. Na Nobel E e na na Livraria da Vila. Livraria da Vila, gente. Um beijo para vocês e até o próximo episódio com Lucro Rosa. Muito bom. Obrigada. Obrigada, Érica. Foi Maravilhoso. ótimo.